quando eu tinha só 13 anos, descobri que, às vezes, as pessoas que mais deveriam te proteger são os verdadeiros inimigos da sua vida. A história que eu vou contar hoje para vocês é a minha história, um exemplo de tristeza, de depressão, mas, maior ainda, de superação. Olá, meus queridos. Me chamo Lúcia, mas todo mundo me conhece como Vó Luzia. Tenho 73 anos e nasci em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Em 1952. Hoje eu vou contar uma história que eu carreguei aqui no peito por mais de 60 anos. Algo que eu nunca contei nem para os meus próprios filhos. Então, se você está me assistindo agora, eu peço que deixe um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Porque esse carinho de vocês me dá coragem para falar de coisas que, mesmo depois de tanto tempo, ainda doem como se fosse ontem. Antes de começar minha história, queria agradecer. Porque batemos 70 mil inscritos essa semana. É muita gente. Meu Deus do céu. Para agradecer a todos vocês desse Brasilzão tão grande, a gente vai sortear R$ 200 no final do mês. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. Pode ser do Amazonas, de Santa Catarina, da Paraíba. Pode ser até de fora do Brasil. Quero conhecer todos vocês. Bom, minha história começa em 1965, quando eu tinha 13 anos. Éramos uma família simples. Sabe, morávamos numa casinha de 3 quartos em Itaquá. Meu pé, seu Jorge, trabalhava como caminhoneiro, fazendo fretes por todo o estado de São Paulo. Ficava dias fora de casa, às vezes semanas inteiras. Minha mãe, Dona Cida, era costureira e lavadeira. Pegava roupa das patroas da cidade para lavar e passar. Nossa casa sempre tinha aqueles varais cheios, sabe, lençóis balançando no vento. Eu era a 4ª filha, a única menina depois de 3 rapazes. O Anderson tinha 19 anos, o Jefferson 17 e o Ricardo 15. Na cabeça do meu pai, ter uma filha, depois de 3 meninos, era uma bênção de Deus. Ele me chamava de princesinha. Guardava bala no bolso da camisa para me dar quando chegava de viagem. Me pegava no colo até os 11 anos. Mesmo eu já estando grandinha, quando ele estava em casa, eu me sentia a pessoa mais protegida do mundo. Mas meu pai estava em casa cada vez menos. As viagens foram ficando mais longas, os fretes mais distantes. Tinha vez que ele passava 20 dias na estrada, e foi numa dessas ausências longas que tudo começou a mudar. Era março de 1965. O calor ainda estava forte em São Paulo. Minha mãe tinha ido levar umas roupas para uma cliente e me deixou em casa com meus irmãos. Cuida da casa, Lúcia, ela disse entre deux sœurs. Seus irmãos vão ficar por aí. Qualquer coisa, pede ajuda para eles. Naquela tarde, eu estava lavando louça na pia da cozinha quando senti alguém atrás de mim. Era o Anderson, o mais velho. Ele chegou perto demais, de um jeito que nunca tinha chegado antes. Lúcia, você tá virando uma mocinha. Sabia? Ele disse com uma voz diferente, que me deu um calafrio na espinha. Tentei me afastar, mas ele me segurou pelo braço. Que isso? Anderson, perguntei, assustada. Me solta. Tô terminando de lavar a louça. Foi quando o Jefferson entrou na cozinha. Pensei que ele ia brigar com o Anderson, me defender, mas o sorrisinho no rosto dele me disse que não. Eles tinham combinado alguma coisa. Eu podia sentir. O Ricardo apareceu logo depois, encostado no batente da porta. Com um olhar que eu nunca tinha visto. A mãe só volta de noite, disse o Jefferson. Ninguém vai saber. O que aconteceu naquela cozinha, naquela tarde, é algo que até hoje me dá náusea só de lembrar. Eram meus irmãos, as pessoas que deveriam me proteger, me defender. Mas naquele dia, ele fora meus carrascos. Os 3,
Juntos. De caso pensado. Como se eu fosse um bicho. Uma coisa. Não a irmã deles. Quando acabou, o Ricardo, o mais novo, que tinha só 15 anos, disse uma coisa que me persegue até hoje. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar. Vão dizer que você é mentirosa, que você que provocou. Fiquei deitada no chão da cozinha por quase 1 hora depois que eles saíram. Não conseguia levantar. Não conseguia parar de chorar. Quando finalmente consigo me mover, fui direto para o banheiro. Tomei banho até a água acabar, esfregando a pele até ficar vermelha. Como se desse para limpar o que tinha acontecido quando minha mãe chegou. Fingir que estava tudo bem foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Tá tudo bem? Lúcia. Ela perguntou, notando meus olhos inchados. Tá sim. Mãe, só tô com uma dorzinha de cabeça. Naquela noite. Tranquei a porta do meu quarto e empurrei a cômoda contra ela. Mas não adiantou. Na manhã seguinte, quando minha mãe saiu para a feira, eles voltaram. O Anderson arrebentou a porta com um empurrão que jogou a cômoda longe. Não adianta se trancar. Sua boba. E ela disse, com o Jefferson e o Ricardo logo atrás, essa casa é nossa também. E assim começou meu inferno particular. Cada saída da minha mãe, cada ausência do meu pai, era uma sentença. Eles revezavam os papéis, um vigiava se alguém vinha. Enquanto os outros... Nossa, não consigo nem completar a frase. Os abusos foram ficando mais frequentes, mais violentos. Eles sabiam direitinho quando podiam agir. Conheciam a rotina da minha mãe melhor que ela mesma. Sabiam que às terças e quintas ela ia entregar roupas e depois ficava de papo com as vizinhas no final da tarde. Sabiam que aos sábados ela ia à feira e demorava pelo menos 2 horas. E sabiam que meu pai só voltaria depois de muitos dias na estrada e eu comecei a mudar, de menina alegre e falante. Virei uma sombra. Parei de comer direito. Emagreci. Vivia com olheiras. Na escola, minhas notas despencaram. Eu, que sempre fui boa aluna, comecei a tirar nota baixa, a faltar às aulas. O que está acontecendo com você? Lúcia, minha professora perguntou um dia, você sempre foi tão aplicada. Eu queria tanto ter contado a verdade naquele momento, mas as palavras do Ricardo ecoavam na minha cabeça. Ninguém vai acreditar em você. E eu mesma começava a duvidar. Será que eu tinha feito alguma coisa para provocar aquilo? Será que a culpa era minha? Eu me torturava com essas perguntas todo santo dia. Em casa, comecei a me vestir diferente. Usava umas roupas largas, feias, tentando me esconder. Me fazer invisível. Cortei meu cabelo bem curtinho. Parei de sorrir. Fazia de tudo para não chamar a atenção, mas nada adiantava. A coisa só piorava. Um dia, depois de um abuso particularmente violento, o Jefferson me segurou pelos braços enquanto o Anderson se aproximava do meu rosto. Se você tentar contar pro pai quando ele voltar, a gente vai dizer que você deu em cima da gente, que você anda provocando os meninos da escola também, que você não presta. Quem você acha que ele vai acreditar nos 3 filhos homens ou na menina que anda se comportando toda estranha? A manipulação deles era cruel, calculada. Sabiam exatamente o que dizer para me manter em silêncio, para me fazer sentir culpada. Começaram até a inventar histórias para minha mãe. Diziam que tinham me visto conversando com meninos mais velhos na esquina. Luzia tá ficando assanhadinha. Mãe, dizia o Anderson na mesa do jantar. Outro dia vi ela de papo com um rapaz que já trabalha. Minha mãe me olhava desconfiada. Preocupada. É verdade isso? Menina? Não. Mãe, juro que não. Ela tá mentindo. Insistia o Jefferson. A gente viu. Aos poucos. Eles foram destruindo minha relação com a minha mãe também. Ela passou a desconfiar de mim. A me vigiar mais. Mas não do jeito que eu precisava. Vigiava para ver se eu não estava dando motivo para os rapazes.
Se não estava me comportando como não devia. A única coisa que me dava alguma força era pensar na volta do meu pai, quando ele estivesse em casa. Eles não ousariam se aproximar. Meu pai sempre foi meu protetor, meu herói, se ele soubesse. Mas como contar, como fazer ele acreditar? Eu não tinha medo. Eu tinha pavor. Humanoat. Depois de um abuso particularmente violento dos 3, comecei a sangrar muito. Não era menstruação. Era algo pior. Senti uma dor tão forte que desmaiei no banheiro, acordei no chão, cercada por poças de sangue, sem força, nem para gritar por socorro. O Ricardo me encontrou assim. Eu vi o pânico nos olhos dele. Jefferson Anderson, vem cá? Ele gritou. Acho que dessa vez a gente passou dos limites. Eles me carregaram para a cama. Limparam o banheiro. Trocaram minha roupa. Estavam em pânico. Se alguém descobrir. A gente tá ferrado, disse o Anderson. Vamos dizer que ela caiu da escada dos fundos. Me deixaram no quarto, ainda sangrando. Mas menos. A dor era insuportável. Mas eu não tinha forças nem para chorar mais. Só rezava, pedindo para Deus me levar dali. De qualquer jeito. Naquela noite, por um milagre que eu só posso agradecer até hoje, meu pai voltou mais cedo da viagem. Era para ter chegado só no dia seguinte, mas conseguiu adiantar o serviço. Lembro dele entrando no quarto, no escuro, para me dar um beijo de boa noite, como sempre fazia. Lembro dele acendendo a luz quando percebeu que algo estava errado. Luzia, filha, acorda. E ele chamou, me sacudindo de leve. A mão dele tocou o lençol, molhado de sangue. Meu Deus! O que aconteceu aqui, Cida? Vem cá agora. Abri os olhos com dificuldade e vi meu pai. Meu herói. Com os olhos cheios de lágrimas e pavor, tentei sorrir. Tentei dizer que estava feliz que ele tinha voltado, mas só consegui sussurrar: Pai, me ajuda. E foi a última coisa que eu disse antes de desmaiar de novo. O desespero na voz do meu pai chamando minha mãe. O caos que se instalou na casa. O caminho até o hospital. Tudo isso são partes confusas na minha memória, mas eu lembro com clareza do olhar dos meus irmãos quando me tiraram de casa, carregada nos braços do meu pai. Um olhar de puro terror, não pela minha saúde, mas pelo que viria a seguir. Eles sabiam que, daquela vez, não ia ter como esconder. Cheguei no Hospital Santa Marcelina quase sem vida. Minha pressão estava baixíssima. Tinha perdido muito sangue. Eu ouvia as vozes dos médicos como se estivessem muito longe, falando coisas que eu não entendia direito. Mas uma frase ficou gravada na minha memória para sempre. Esta menina foi vítima de abuso sexual continuado e violento. Precisamos chamar a polícia imediatamente. A sala de emergência virou um turbilhão. Meu pé, que sempre foi um homem calmo, começou a gritar, a quebrar coisas. Precisaram de 3 enfermeiros para segurar ele. Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Quem fez isso com a minha filha Quem? Ele gritava com um desespero que partia o coração. Minha mãe chorava num canto. Em estado de choque, balançando para frente e para trás como uma criança assustada. Parecia que a ficha dela não caía. Enquanto os médicos corriam para me estabilizar, uma assistente social entrou no quarto. Era uma mulher jovem, com olhos gentis e voz calma. Se aproximou da minha cama e segurou minha mão. Lúcia, meu nome é Monica. Estou aqui para te ajudar. Você pode me dizer quem fez isso com você? Abre a boca. Mas as palavras não saíam. Olhei para o meu pai, destruído de dor, encostado na parede. Olhei para minha mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Como eu podia dizer a verdade? Como eu podia destruir completamente a nossa família? Foi um grupo de rapazes. Na volta da escola, eu sussurrei. A mentira saiu quase sem pensar. Não conheço eles. Eram de fora. Minha primeira mentira. Seria a primeira de muitas que eu contaria nos próximos meses. Mentiras para proteger quem não merecia proteção.
Mentiras que me corroeriam por dentro como ácido. Passei uma semana internada. Tive que fazer uma cirurgia de emergência. Os médicos disseram que o trauma interno foi tão severo que eu quase perdi meu útero aos 13 anos. Talvez nunca pudesse ter filhos. Eles avisaram meu pai. Durante essa semana, não vi meus irmãos nem uma vez. Meu pai e minha mãe se revezavam ao meu lado, dia e noite. Meu pai segurava minha mão enquanto eu dormia. E quando eu acordava, ela estava lá, com olheiras profundas e a barba por fazer. Vou encontrar quem fez isso. Princesa. E ela prometia. Nem que eu tenha que revirar essa cidade inteira. A polícia veio várias vezes. Faziam as mesmas perguntas. E eu dava as mesmas respostas vagas. Não sabia descrever os agressores. Não sabia de onde eram. Não tinha certeza de nada. Os policiais trocavam olhares desconfiados. Sabiam que eu estava escondendo alguma coisa. Filha, você precisa nos ajudar. Dizia um delegado de cabelos grisalhos. Se você não falar a verdade, esses homens podem fazer o mesmo com outras meninas. Aquilo me atormentava. Pensar que meus próprios irmãos poderiam machucar outras meninas. Mas, ao mesmo tempo, como eu podia destruir minha família? Como eu podia fazer meu pai perder não só a filha, mas também os 3 filhos homens? Na noite antes de receber alta, tive uma visita inesperada. Minha mãe tinha ido para casa tomar um banho e meu pai foi comprar algo para comer na lanchonete do hospital. Fiquei sozinha no quarto por quase 1 hora. A porta se abriu devagar. E o Ricardo entrou. Meu irmão mais novo. Só 2 anos mais velho que eu. Tava irreconhecível. Magro. Pálido. Com olheiras profundas. Parecia que tinha envelhecido anos em apenas 1 semana. Meu primeiro impulso foi gritar. Mas ele levantou as mãos em sinal de rendição. Lúcia, por favor. Soube-me dizer que... Quarry. Ele começou a chorar. Algo que eu nunca tinha visto ele fazer. Que eu sinto muito. Muito mesmo. Fiquei em silêncio. Observando aquele garoto que tinha participado do meu tormento, agora reduzido a lágrimas na minha frente. O Anderson e o Jefferson disseram que se eu não participasse, eles iam me bater. Que eu não era homem de verdade. Eu não queria. Juro que não queria. Vá embora. Foi tudo que eu consegui dizer. Antes que o pai volte, ele tá desconfiado da gente. Sabia. Já perguntou várias vezes onde a gente estava naquele dia. Tá perguntando pros vizinhos se viram algo estranho. O Anderson tá em pânico. Não respondi. Uma parte de mim queria que meu pai descobrisse tudo, que a justiça fosse feita, mas outra parte sabia que isso ia destruir nossa família para sempre. Você não falou nada, né? Ricardo perguntou. Nervoso? Se você falar, vá embora. Repete. Mais firme. Não quero ouvir ameaça. Não é ameaça. Ele disse, se aproximando da porta. É só que... Você sabe como o pai é. Se ele descobrir... E ele mata a gente... Literalmente. E saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para a porta fechada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque o pior era que ele tinha razão. Meu pé, sempre tão calmo e amoroso, tinha um limite. E esse limite era a minha segurança. Voltei para casa numa tarde de domingo. Meu pai tinha limpado e arrumado meu quarto, comprado uma colcha nova, até pintado as paredes de um amarelo clarinho que eu sempre gostei, para você se sentir num lugar novo. E ele explicou. Recomeço. Uma fechadura nova e resistente tinha sido instalada na porta. Meu pai me entregou a chave. Todo solene. Ninguém entra aqui sem a sua permissão. Ninguém. Os primeiros dias em casa foram estranhos. Meus irmãos mal apareciam quando eu estava nos cômodos comuns. Eles saíam cedo e voltavam tarde, evitando cruzar comigo ou com meu pai. Minha mãe tentava agir normalmente, como se tudo fosse voltar ao que era antes. Preparava minhas comidas favoritas. Penteava meu cabelo como quando eu era pequena. Tentava me fazer sorrir.
Mas havia algo quebrado entre nós. Algo que eu não sabia se um dia seria consertado. Filha, você precisa comer. Ela insistia, vendo que eu mal tocava na comida. Precisa recuperar suas forças. Mas como explicar que cada garfada era um esforço imenso, que eu não sentia fome, não sentia nada? Além de um vazio enorme. Meu pai estendeu sua licença do trabalho, disse que não voltaria para a estrada enquanto eu não estivesse completamente recuperada. E enquanto os bandidos não fossem pegos, ele passava dias na delegacia, conversando com investigadores, oferecendo recompensa, fazendo cartazes com a descrição vaga que eu dei dos agressores imaginários. Anuat, ele sentava na beirada da minha cama e segurava minha mão até eu dormir. Nada de mal vai te acontecer de novo, princesa. E ele prometia. Nunca mais, mas o mal já estava feito. E vivia sob o mesmo teto que eu. Os pesadelos começaram quase que imediatamente. Eu acordava gritando no meio da noite, suando frio, revivendo cada momento de horror. Meu pai vinha correndo. Me abraçava. Tentava me acalmar. Às vezes eu ficava tão agitada que precisava tomar os remédios que o médico receitou. São só sonhos. Filha, ele dizia, enxugando minhas lágrimas, eles não podem te machucar. Mas não eram só sonhos. Eram memórias. Memórias que me atormentariam por décadas. Na escola, as coisas não foram melhores. Apesar de ninguém saber oficialmente o que tinha acontecido comigo, os boatos se espalharam como fogo. Cidade pequena tem ouvido grande e boca maior ainda. Olha lá a menina que foi atacada. Sussurravam nos corredores quando eu voltei às aulas. Quase um mês depois. Dizem que foram os caras de fora. Uma gangue inteira. Algumas pessoas me tratavam como se eu tivesse uma doença contagiosa, outras, com uma pena tão profunda que era quase pior. Minhas amigas não sabiam como agir perto de mim, o que dizer, como se comportar. Comecei a me isolar cada vez mais. Passava os intervalos sozinha, sentada embaixo de uma árvore no pátio, longe dos olhares e cochichos. Minhas notas, que já estavam ruins, pioraram ainda mais. Os professores tentavam ser compreensivos, mas eu via a frustração nos olhos deles. A Luzia era uma aluna tão promissora. Ouvi a diretora comentar com a minha professora quando passei pela sala dela. É uma pena que tudo isso aconteceu. Será que ela vai conseguir se recuperar? Em casa. A tensão era palpável. Meu pai continuava sua cruzada para encontrar os culpados. Cada vez mais frustrado com a falta de progresso, minha mãe tentava manter a paz. Sempre andando na ponta dos pés, como se temesse que qualquer barulho pudesse quebrar ainda mais nossa família já despedaçada. Meus irmãos desenvolveram estratégias diferentes. O Anderson, o mais velho e o líder deles, agia como se nada tivesse acontecido. Às vezes, até tentava ser gentil comigo. Oferecia ajuda com a lição de casa. Perguntava se eu queria assistir televisão. Tô preocupado com você. Maninha, ele dizia, com uma falsidade que me dava náuseas. A gente tem que se unir nesse momento difícil. O Jefferson, o do meio, optou pelo afastamento total. Passava mais tempo fora de casa. Arrumou um trampo numa oficina mecânica. Chegava só para dormir. Quando a gente era obrigado a ficar no mesmo ambiente, tipo no jantar, ele não levantava os olhos do prato. Não falava uma palavra comigo. O Ricardo, o mais novo, parecia estar tão destruído quanto eu. Emagrecia a olhos vistos, tinha pesadelos como os meus. Pulava quando alguém o tocava de surpresa. Várias vezes eu peguei ele me observando de longe, com os olhos cheios de remorso e medo. Emmanuat, uns 3 meses depois do hospital, ouvi uma discussão violenta no quarto dos meus pais. Meu pai raramente levantava a voz, então fiquei imediatamente alerta. Tem alguma coisa errada nessa história toda. Cida, ele gritava.
Você não vê esses meninos tão agindo de um jeito muito estranho? O que você está insinuando? Jorge? Minha mãe respondeu. Avô tremula. Pelo amor de Deus. São seus filhos. E ela também é minha filha. Olha para ela. Cida, olha o que fizeram com a nossa menina. Ela não dorme. Não come. Não sorri mais aqueles olhos. Aqueles olhos não são mais de uma criança. Isso foi culpa daqueles marginais. Daqueles bandidos que ninguém viu. Que ninguém conhece. Que não deixaram nenhuma pista em Itaquá. Onde todo mundo conhece todo mundo. Prendi a respiração. Meu pai estava desconfiando. Seu instinto de proteção estava farejando a verdade por trás das minhas mentiras. O Ricardo quase desmaiou quando eu perguntei onde ele estava naquela tarde. Meu pai, continuou. O Jefferson não consegue nem olhar na minha cara. E o Anderson? O Anderson tá agressivo. Na defensiva o tempo todo. Tem algo que não tá batendo nessa história. Cida, você tá delirando. Minha mãe insistiu. Mas a voz dela traía sua incerteza. É o cansaço. A preocupação. Você não dorme direito há meses. Eu vou descobrir a verdade. Meu pai afirmou, com uma determinação que me fez tremer por bem ou por mal. Fechei a porta do meu quarto e chorei em silêncio até adormecer. A verdade estava se aproximando como uma tempestade no horizonte, e quando ela chegasse, ia varrer tudo pelo caminho. Era uma terça-feira de junho de 1966, quase 4 meses depois da minha ida ao hospital. Aquele dia começou como qualquer outro nessa nova rotina sombria que a gente tinha estabelecido. Meu pai saiu cedo para ir à delegacia, como fazia quase todos os dias. Minha mãe estava no quintal, estendendo roupa no varal. Eu estava na sala, tentando me concentrar numa lição de matemática que não conseguia entender. O Anderson entrou na sala, sem fazer barulho. Quando eu percebi, ele já estava sentado do meu lado no sofá. Senti meu corpo inteiro congelar de medo. A gente precisa conversar. Lúcia. E ela disse, com aquela voz falsamente gentil que tinha adotado, essa situação não pode continuar assim. Levantei na hora, pronta para correr. Mas ele segurou meu braço. Calma. Não vou te machucar. E ela disse, mas o aperto dele dizia o contrário. Só quero que você entenda uma coisa. O pai tá desconfiando da gente. Ontem, ele fez um monte de pergunta pro Ricardo. E o moleque quase entregou tudo. Se isso acontecer, a família inteira vai pro buraco. É isso que você quer. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que antes eram de um irmão e agora eram de um monstro. E encontrei uma coragem que eu não sabia que tinha. Solta o meu braço agora. Falei entre dentes. Nunca mais encosta em mim. Ele pareceu surpreso com a minha reação. Soltou meu braço devagar. Você não entende, né? Se você contar a verdade, o pai mata a gente, literalmente. Você quer ter isso na sua consciência? Vocês não pensaram na minha vida quando fizeram o que fizeram. Responde, com lágrimas escorrendo pelo rosto, por que eu deveria pensar na de vocês agora? O Anderson ficou vermelho de raiva. Se levantou, ficando muito mais alto que eu. Intimidador. Você vai manter essa boca fechada. E ela disse, se aproximando de novo, ou eu juro que... Ele não chegou a terminar a frase. A porta da sala se abriu com violência, batendo na parede. Meu pai estava parado lá, segurando uma pasta de documentos, o rosto branco como papel. Afasta da minha filha. E ela disse, numa voz que eu não reconheci, baixa, controlada, mas carregada de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. O Anderson deu 2 passos para trás, levantando as mãos. Pai, não é o que o senhor está pensando. Meu pai jogou a pasta na mesa de centro. Papéis se espalharam pelo chão. Reconheci o cabeçalho do hospital. Acabei de voltar do hospital.
Meu pai disse. Ainda naquela voz controlada e terrível, foi buscar cópias dos exames da Luzia, queria mandar para um especialista em São Paulo. Ele pegou um dos papéis do chão e o segurou como se fosse algo venenoso. Sabe o que está escrito aqui? Anderson, o médico, documentou detalhadamente os ferimentos da sua irmã. Detalhadamente. E sabe o que mais ele escreveu? Que esses ferimentos eram consistentes com abusos repetidos por um longo período. Não foi um ataque único. Como a Luzia disse, foram meses. Meu pai se virou para mim, com lágrimas nos olhos. Por que você mentiu? Filha, por que protegeu quem fez isso com você? Abri a boca, mas não consegui falar. As palavras estavam presas na minha garganta, sufocadas por meses de medo e vergonha. Pai, ela está confusa. Ou Anderson tentou intervir. Os médicos mesmo disseram que o trauma pode afetar a memória. Cala a boca. Meu pai rugiu, finalmente perdendo o controle. Eu ouvi o final da conversa de vocês. Você vai manter essa boca fechada. O que ela precisa manter em segredo? Anderson, ok. Nesse momento, a porta da cozinha abriu e o Jefferson entrou. Parou assim que viu a cena na sala. Como um bicho pego na mira de uma espingarda. Que bom que chegou. Jefferson, meu pai disse, com um sorriso que não alcançava os olhos, estava mesmo querendo conversar com você também. O Jefferson olhou para mim, para o Anderson, para os papéis espalhados no chão e entendeu na hora o que estava acontecendo. Pai? Eu posso explicar. Ele começou. Mas meu pai ergueu a mão, o interrompendo. Vai chamar sua mãe. Meu pai ordenou. E depois acha o Ricardo. Quero todo mundo nessa sala em 5 minutos. O Jefferson hesitou, claramente considerando fugir, mas algo no olhar do meu pai o fez obedecer. Saiu em direção ao quintal. Chamando minha mãe, meu pai se aproximou de mim e segurou minhas mãos. Lúcia, filha, preciso que você seja corajosa agora. Preciso que conte a verdade, toda a verdade. Não importa o quão dolorosa seja. Olhei para o Anderson, que me encarava com um ódio palpável. Olhei para a porta por onde o Jefferson tinha saído. Pensei no Ricardo, que provavelmente estava em algum canto da casa, escondido de seus próprios pesadelos. Foram eles. Pai. Sussurrai. Finalmente. As palavras quase inaudíveis. Foram meus irmãos? Meu pai fechou os olhos por um momento, como se tivesse recebido um golpe físico. Quando os abriu de novo, vi que algo tinha mudado nele para sempre. Há quanto tempo? E ele perguntou. À votre mula, desde março, quando o senhor fez aquela viagem longa para o Goiás. 3 meses. E ele murmurou, fazendo as contas. Moi 2, 3 meses. Minha mãe entrou correndo na sala, com o rosto preocupado. O Jefferson vinha logo atrás, pálido como um fantasma. O que está acontecendo? Jorge. Onde está o Ricardo? Meu pai perguntou, ignorando a pergunta dela. Não sei. O Jefferson respondeu. Não está no quarto, nem no quintal. Não importa. Meu pai disse. Se levantando, a Luzia acabou de me contar a verdade. Sobre quem realmente machucou ela. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Ela sabia. No fundo, talvez sempre soubesse. Não é verdade. O Anderson disse, tentando manter a pose. Ela está confusa, traumatizada. Está inventando isso. É verdade, sim. Falei? Com uma força que não sabia que tinha. Você tré? Desde março, todas as vezes que a mãe saía. Minha mãe caiu de joelhos no chão, soluçando. O Jefferson encostou na parede como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. O Anderson continuou de pé, desafiador. Mas seu rosto tinha perdido toda a cor. O que aconteceu em seguida foi como uma explosão em câmera lenta.
Meu pai, sempre tão calmo e contido, se transformou numa força da natureza. Ele avançou sobre o Anderson com um rugido que parecia vir das profundezas da terra. O primeiro soco pegou meu irmão de surpresa. Jogando-o contra a estante de livros. Jorge? Não, minha mãe gritou, tentando se levantar, mas era tarde demais. Anos de raiva contida. Meses de frustração impotente. A revelação da traição mais profunda. Tudo explodiu naquele momento. Meu pai ergueu o Anderson pelo colarinho e continuou batendo, enquanto gritava coisas que eu nunca pensei que ouviria dele. O Jefferson tentou interferir, puxando meu pai para trás, mas acabou levando um golpe que o jogou no chão. Minha mãe gritava. Eu gritava. A sala tinha virado um campo de batalha quando os vizinhos chegaram, atraídos pela comoção. Encontraram meu pai sendo segurado por 3 homens. O Anderson sangrando no chão. O Jefferson encostado na parede com o nariz quebrado e minha mãe tentando me proteger num canto da sala. Elle en luxe. Alguém disse: "Chamem a polícia." Minutos depois, viaturas encheram nossa rua. Policiais entraram na casa, separando todo mundo. Um deles, que conhecia meu pai do tempo que ele passava na delegacia, tentou acalmá-lo. Jorge, pelo amor de Deus. O que aconteceu aqui? Eles. Meus próprios filhos. Eles. Meu pai não conseguia completar a frase. Sufocado pela raiva e pela dor. Fui eu quem falou. Com uma clareza surpreendente, contei tudo aos policiais. Cada detalhe. Cada abuso. Cada ameaça. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim e a verdade fluísse sem controle. Os policiais ouviam em silêncio, os rostos endurecendo a cada palavra. Quando terminei, um deles se virou para o Anderson e o Jefferson. Vocês estão presos. E o Ricardo? Um policial mais jovem perguntou. Ele também estava envolvido. Também. Confirmei, com lágrimas nos olhos, mas ele era obrigado pelos outros. Eles ameaçavam bater nele se não participasse. Naquele momento, como se tivesse sido convocado, o Ricardo apareceu na porta da sala. Tinha ouvido tudo, escondido em algum canto. Seu rosto estava encharcado de lágrimas, os olhos vermelhos de tanto chorar. É verdade. E ela disse: "Você é emborgado, e eu fiz parte disso. Mereço ser preso também." Meu pai, que estava sendo atendido por um paramédico, olhou para o Ricardo com uma mistura de desprezo e pena. "Você não é mais meu filho." Ele disse simplesmente: "Nenhum de vocês é." O Anderson e o Jefferson foram levados algemados para a viatura. O Ricardo foi colocado em outra, semolgemos, mas igualmente preso. Antes de entrar no carro, ele olhou para mim uma última vez. "Me perdoa, Lúcia." E ela disse, tão baixo que quase não ouvi: "Eu sei que não mereço, mas me perdoa." Não respondi. Não tinha perdão dentro de mim naquele momento, só um vazio imenso. Como se tivessem arrancado algo vital do meu peito. Nas semanas que se seguiram, nossa família virou o assunto da cidade. Os jornais locais noticiaram o caso com manchetes sensacionalistas: irmãos abusadores presos em Itaquaquecetuba. Pai descobre horror familiar e parte para a violência. Família destruída por segredo terrível. O julgamento foi rápido para os padrões da época. Havia as provas médicas, meu testemunho, a confissão do Ricardo. O Anderson e o Jefferson foram condenados a 12 anos de prisão, cada um. O Ricardo, por ser menor de idade e ter confessado espontaneamente, pegou uma pena mais leve, 6 anos na FEBEM. Meu pai nunca mais foi o mesmo. O homem gentil e sorridente que eu conhecia desapareceu naquela tarde de junho. No lugar dele, ficou uma casca. Um homem quebrado pela culpa e pela raiva. Ele não conseguia me olhar nos olhos sem chorar. Não conseguia falar sobre o que aconteceu sem que suas mãos tremessem.
Eu devia ter percebido. Ele repetia como um mantra. Devia ter ficado mais em casa. Devia ter prestado mais atenção. Falhei com você. Princesa. Minha mãe entrou numa depressão profunda. Passava dias na cama, sem comer, sem falar. Quando finalmente começou a se levantar de novo, era como se tivesse envelhecido 20 anos. Seus cabelos ficaram completamente brancos em questão de meses, como eu não percebi. Ela se torturava. Como uma mãe não percebe uma coisa dessas? Nossa casa, antes cheia de vozes e movimento, se tornou um mausoléu. Os quartos dos meus irmãos foram trancados, as coisas deles guardadas em caixas no sótão. Nunca mais mencionamos seus nomes em voz alta, como se fossem uma maldição. Na escola, a situação ficou insustentável. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Alguns me olhavam com pena, outros com uma curiosidade mórbida, como se eu fosse uma atração de circo. Os sussurros me seguiam pelos corredores. Ela, a menina que foi abusada pelos próprios irmãos. Dizem que o pai quase matou os filhos quando descobriu. A família inteira ficou louca, pelo que ouvi dizer. Eu não aguentei. Depois de 2 semanas tentando enfrentar aqueles olhares e cochichos, implorei aos meus pais para me mudarem de escola. Mas meu pai teve uma ideia diferente. Vamos embora daqui, ele disse uma noite. Durante um jantar silencioso, não tem mais nada pra gente nessa cidade. Só lembrança ruim. Em agosto de 1966, deixamos Itaquaquecetuba para trás. Meu pai pediu transferência na empresa e fomos para Jundiaí, a uns 100 quilômetros de distância. Uma cidade onde ninguém nos conhecia, onde não seríamos a família daquele caso terrível. Deixamos para trás a casa, os móveis, as fotografias, quase tudo que pudesse nos lembrar do passado. Começamos do zero, num pequeno apartamento no centro, perto da Praça da Matriz. Mas, como eu descobri dolorosamente, não importa para quão longe você fuja, algumas coisas você carrega dentro de si, como correntes invisíveis que nunca se soltam completamente. Os primeiros meses em Jundiaí foram como viver numa bolha, e eu, que sempre tinha morado numa cidade da grande São Paulo, agora me via num lugar mais tranquilo, com um ar de interior. Era como se a gente tivesse ido parar em outro mundo. Começamos uma vida nova. Em agosto de 1966, eu tinha acabado de fazer 14 anos. Meu pai conseguiu um trabalho fixo no escritório da transportadora, sem precisar mais viajar. Pela primeira vez desde que eu me lembrava, ele estaria presente todos os dias. Minha mãe encontrou um pequeno trabalho numa padaria perto de casa. Fazendo salgados, era menos do que ela estava acostumada como costureira, mas a mantinha ocupada, longe dos pensamentos sombrios. Me matricularam numa escola de freiras, o Colégio Divino Salvador. Lá, ninguém sabia do meu passado. Ninguém conhecia minha história. Para todo mundo, eu era só a menina nova. Um pouco quieta, um pouco triste, mas só mais uma adolescente se adaptando a uma mudança. Temos a chance de recomeçar. Princesa, meu pai dizia, enquanto a gente caminhava pelas ruas do centro nos fins de semana. Aqui ninguém nos conhece. Ninguém sabe o que a gente passou. Mas eu sabia. Meu corpo sabia. Minha mente sabia. As cicatrizes continuavam lá, algumas visíveis. A maioria invisível aos olhos dos outros. Os pesadelos não pararam com a mudança de cidade. Quase toda a noite, eu acordava gritando, suando frio, sentindo mãos que não existiam me tocando. Meu pai sempre corria para o meu quarto. Me abraçava até eu parar de tremer. Às vezes, ficava a noite inteira sentado numa cadeira ao lado da minha cama. Vê passar, filha. E ele prometia, acariciando meu cabelo. Com o tempo, vê passar, mas não passava. Na verdade, os pesadelos ficaram mais elaborados, mais realistas. Às vezes,
Eu sonhava que meus irmãos tinham escapado da prisão e me encontrado em Jundiaí. Acordava tão apavorada que não conseguia respirar, como se mãos invisíveis estivessem apertando minha garganta. Meus pais me levaram no médico, que receitou remédios para dormir, mas os remédios não impediam os pesadelos, só me deixavam presa neles, incapaz de acordar. Depois de algumas noites ainda piores, parei de tomar. Na escola nova, tentei me adaptar. As freiras eram severas, mas justas, as outras meninas tentaram se aproximar, curiosas com a aluna transferida no meio do ano, mas eu construí muros ao meu redor, invisíveis, mas impenetráveis. Você nunca fala da sua antiga cidade? Uma colega chamada Tati comentou um dia. Durante o recreio, tem saudade de lá. Não, respondi secamente. Não tenho saudade de nada de lá. E seus amigos, sua família? Não quero falar sobre isso. Logo, elas desistiram de tentar arrancar informações de mim. Fiquei conhecida como a esquisita, a antipática, a que não tem amigos, e eu preferia assim. Amizade significava confiança, e eu não sabia mais como confiar em alguém. Em casa, meus pais tentavam reconstruir alguma normalidade. Minha mãe decorou o pequeno apartamento com flores, cortinas coloridas, pequenos objetos que comprava no mercado. Meu pai trazia livros, chocolates, qualquer coisa que ele achasse que pudesse me fazer sorrir. Mas havia um fantasma entre nós, ou melhor, très fantasma. Nunca falávamos sobre meus irmãos, nunca mencionávamos seus nomes. Era como se eles tivessem morrido, como se nunca tivessem existido. Mas a ausência deles era uma presença constante, um buraco negro que sugava toda a alegria. Anuat. Eu ouvia minha mãe chorar baixinho no quarto dela. Meu pai tentava consolá-la. Mas como consolar uma mãe que perdeu 3 filhos para a prisão e descobriu que eles eram monstros? Como lidar com a culpa de não ter percebido? De não ter protegido a filha mais nova? Eu devia ter visto. Jorge. Ela dizia entre soluços, como uma mãe não percebe uma coisa dessas? Não é culpa sua. Sira. Tu me père respondia, com uma voz cansada que não convencia nem a ele mesmo. Ele se enganara a todos nós. 6 meses depois da gente se mudar, um envelope chegou pelo correio. Era da Febem. Uma carta do Ricardo. Meu pai ficou furioso. Quis queimar sem nem abrir. Minha mãe implorou para ler. Eu só fiquei ali, paralisada, olhando para aquele pedaço de papel que tinha o poder de reabrir todas as feridas. É endereçada para Luzia. Minha mãe disse, mostrando meu nome no envelope. Ela tem o direito de decidir. Meu pai me olhou, os olhos cheios de dor e raiva. Você não precisa ler isso. Princesa, não precisa deixar eles entrarem na sua vida de novo. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Não sabia o que eu queria fazer. Parte de mim queria rasgar em 1000 pedaços. Outra parte queria saber o que ele tinha a dizer. Vous pensez? Respondi, guardando a carta no bolso. Ainda não sei. Levei aquela carta comigo por semanas. No quarto, na escola, nas caminhadas pela cidade. Às vezes eu esquecia que estava ali. Outras vezes, era tudo em que eu conseguia pensar. O que o Ricardo poderia dizer que mudaria alguma coisa? Que palavras poderiam curar o que ele e os outros tinham quebrado? Numa tarde de domingo, sozinha no meu quarto enquanto meus pais tinham ido à missa, finalmente tive coragem. Abri o envelope com cuidado, como se pudesse conter algo perigoso. A letra era pequena e apertada, cobrindo 4 páginas inteiras. Comecei a ler, o coração acelerado. Querida Lúcia, não sei nem por onde começar. Talvez dizendo que eu não espero seu perdão. Sei que não mereço. O que a gente fez com você foi imperdoável. Eu acordo todos os dias aqui nesse lugar com a mesma pergunta: como eu pude fazer uma coisa tão horrível com a minha própria irmã?
Não vou dar desculpas. Não vou dizer que foi só culpa do Anderson e do Jefferson que me forçaram. Sim, eles me pressionaram. Me ameaçaram. Mas eu tive escolha. Eu podia ter dito não, podia ter contado para a mãe, pro pai, para alguém. Podia ter te protegido, como um irmão deveria fazer. Em vez disso, eu me tornei seu algoz, parte do seu pesadelo. Estou fazendo terapia aqui. O psicólogo diz que eu preciso entender por que eu fiz o que fiz, para nunca mais repetir. Ele diz que eu tenho uma chance de reconstruir minha vida quando sair daqui. Mas primeiro, preciso reconhecer completamente o mal que eu causei, e eu reconheço. Lúcia, cada dia, cada noite, cada momento que você sofreu por nossa causa, eu carrego isso comigo como um peso que nunca vai embora. Não estou pedindo para você me responder. Não estou pedindo para voltar para sua vida. Só queria que você soubesse que eu sinto muito do fundo do meu coração. E que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido o irmão que você merecia. Se algum dia, daqui a muitos anos, você sentir que pode me dar a chance de pedir perdão pessoalmente, eu estarei esperando. Mas eu entendo se esse dia nunca chegar. Espero que você esteja conseguindo reconstruir sua vida longe daqui. Espero que um dia encontre paz com arrependimento sincero. Ricardo. Quando terminei de ler, percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas algo diferente. Algo que eu não conseguia nomear, uma mistura confusa de emoções que me deixou exausta. Guardei a carta numa gaveta e nunca respondi. Mas também não a destruí. De alguma forma, aquelas palavras escritas no papel eram um reconhecimento do que tinha acontecido. Uma confirmação de que não tinha sido um pesadelo, de que eu não estava louca. Os meses foram passando, se transformando em anos. Fui me adaptando à vida em Jundiaí, ao ritmo mais lento, às tradições da cidade, na escola. Continuei, isolada, mas aos poucos, algumas colegas foram quebrando minhas barreiras. Não chegaram a ser amigas íntimas, mas eram companhias aceitáveis. Uma delas, a Marta, filha do dono da farmácia, foi a primeira pessoa em quem confiei um pouco da minha história. Não contei tudo. Óbvio. Só disse que tinha sofrido algo muito difícil na outra cidade e que por isso a gente se mudou. Nossa, deve ter sido horrível. Ela disse, sem pressionar por detalhes. Foi. Respondi, surpresa com minha própria sinceridade. Mas estou tentando seguir em frente? Se precisar conversar. Tô aqui. Ela ofereceu, com uma simplicidade que me tocou. Era a primeira vez que alguém oferecia ajuda sem parecer que estava morrendo de curiosidade, sem fazer mil perguntas. Sem me olhar como uma aberração, apenas oferecendo presença, companhia, um ouvido caso eu precisasse. Em casa, as coisas foram melhorando lentamente. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas ficaram menos frequentes. Minha mãe parou de chorar todas as noites. Começou a sorrir de vez em quando, principalmente quando trazia para casa histórias engraçadas das senhoras que frequentavam a padaria. Meu pai continuava super protetor, querendo saber onde eu estava a cada minuto, ligando para a escola se eu me atrasava 10 minutos para chegar em casa, mas até isso foi diminuindo com o tempo, conforme ele via que eu estava, de alguma forma, sobrevivendo. M1968. 2 anos depois da nossa mudança, algo inesperado aconteceu. Uma carta que Gu, dessa vez da penitenciária, era do Anderson, diferente da carta do Ricardo. Essa era curta, quase grosseira. Lúcia. Sei que você provavelmente vai rasgar isso sem ler. Sei que me odeia. E tem razão. O que fizemos não tem desculpa. Tô escrevendo, porque soube que o Ricardo te mandou uma carta. Ele tá tentando bancar o arrependido. O bonzinho. Mas não acredita nele.
Ele participou de tudo por vontade própria. Não tô pedindo perdão. Só queria que você soubesse que eu tô pagando pelo que eu fiz. Aqui na cadeia. Quando descobrem. Porque você tá preso. Sua vida vira um inferno. Nem os piores bandidos respeitam quem faz o que a gente fez. Talvez isso te dê algum consolo. Saber que a gente tá sofrendo. Espero que sim. Anderson. Essa carta, diferente da primeira, eu rasguei em 1000 pedaços e joguei no lixo. Não contei aos meus pais que tinha recebido, não queria reabrir aquela ferida e não queria ver o olhar de dor nos olhos deles. As palavras do Anderson me perseguiram por dias, não por arrependimento ou pena dele, mas porque confirmaram algo que eu sempre suspeitei. O Ricardo não foi apenas uma vítima das circunstâncias. Ele tinha escolhido participar, como o Anderson disse. Algumas semanas depois, uma terceira carta chegou. Do Jefferson. Nem abre. Joguei direto no fogo. Vendo o papel ser consumido pelas chamas, desejando que minhas memórias pudessem ser destruídas com a mesma facilidade, M1970. Quando completei 18 anos, uma decisão difícil se apresentou. O Ricardo tinha cumprido sua pena e seria libertado da FEBEM. Ele não sabia onde a gente estava, mas poderia descobrir se quisesse. A possibilidade de um reencontro, mesmo que acidental, me aterrorizava. A gente precisa se mudar de novo. Perguntei aos meus pais durante o jantar. E se ele vier nos procurar? Meu pai, que não sabia das cartas, ficou surpreso com minha preocupação repentina. Ele não sabe onde a gente tá, princesa. E mesmo que descobrisse, eu nunca ia deixar ele chegar perto de você. Mas vocês não vão estar comigo o tempo todo. Argumentei. E se eu encontrar com ele na rua? E se ele aparecer na escola? Minha mãe, que estava mais quieta que o normal, finalmente falou: talvez seja a hora de enfrentar esses medos. Filha, a gente não pode fugir para sempre. Fiquei chocada. Minha mãe, que tinha mergulhado na depressão, agora falava em enfrentar, em não fugir. O que a senhora quer dizer? Mãe, quero dizer que a vida continua. O Ricardo cumpriu a pena dele. Você tá crescendo. Vai fazer faculdade em breve. A gente não pode viver com medo eternamente. Meu pai olhou para ela como se tivesse enlouquecido. Você tá defendendo aquele monstro. Não. Ela respondeu. Firm. Eu nunca vou defender o que eles fizeram. Mas o Ricardo era o mais novo. Foi influenciado pelos outros. Talvez. Talvez o quê? Me pé interrompeu. A voz subindo. Talvez a gente devesse convidar ele para jantar, fingir que nada aconteceu. Jorge. Não é isso que eu tô dizendo. E você sabe, só acho que viver com tanto ódio, tanto medo, não tá levando a gente a lugar nenhum. Olha pra nós. A gente finge que é uma família normal, mas não somos. Estamos presos naquele dia, naquela sala, para sempre. Aquela foi a primeira vez que vi meus pais discutirem seriamente desde a descoberta dos abusos. Era como se uma comporta tivesse se rompido, liberando anos de sentimentos reprimidos. Você não sente falta do seu filho? Minha mãe continuou, chorando agora. Você nunca mais veria o Ricardo, nem para ouvir o que ele tem a dizer. Ele não é mais meu filho. Meu père respondeu. Mas sua voz tinha perdido a convicção. Nenhum dele. Eu observava aquela discussão em silêncio, sentindo algo estranho crescer dentro de mim. Não era perdão. Nunca seria perdão. Mas talvez fosse aceitação. A aceitação de que o que aconteceu fazia parte da minha história. E que fugir não mudaria isso. Eu não quero ver o Ricardo, disse finalmente, interrompendo a briga deles. Não tô pronta para isso e talvez nunca esteja, mas também não quero fugir de novo. Essa é a nossa casa agora, a nossa vida. Meus pais me olharam, surpresos com minha firmeza. Percebi que,
Pela primeira vez desde os abusos, eu estava tomando uma decisão sobre a minha própria vida, não apenas aceitando o que eles decidiam por mim. Eu tenho medo. Admiti, mas não quero que esse medo controle cada passo que eu dou pelo resto da vida. Meu pai se levantou e me abraçou. Fota, como quando eu era pequena, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Princesa. E ele disse, a voz é emborgada, muito mais corajosa que eu. Aquela noite marcou uma virada na nossa família. Não foi uma cura mágica. As cicatrizes continuaram lá. Os pesadelos ainda apareciam de vez em quando. As lembranças dolorosas às vezes surgiam do nada, mas algo tinha mudado fundamentalmente. Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, eu senti que poderia ter um futuro que não fosse completamente definido pelo meu passado. M1971. Passei na faculdade de pedagogia em São Paulo e ia me mudar. Morar numa república com outras estudantes, começar uma vida independente. Meus pais estavam orgulhosos, mas também apavorados. Tem certeza que tá pronta? Filha, minha mãe perguntou, enquanto me ajudava a arrumar as malas. São Paulo é uma cidade grande, perigosa. Tô pronta, mãe, respondi, surpreendendo a mim mesma com a certeza na minha voz. Não posso deixar o medo me impedir de viver. Naquela noite, véspera da minha partida, tive um sonho diferente. Não era um pesadelo como os tantos que me atormentaram por anos. Era um sonho de libertação. Sonhei que eu estava num campo aberto, sob um céu azul infinito, e que eu podia correr sans parar, sem nada que me prendesse, sem ninguém me perseguindo. Acordei com lágrimas nos olhos, mas, pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de esperança. São Paulo, M1971. Era um mundo completamente diferente de Jundiaí. Prédios altos substituíram as casinhas. Avenidas largas no lugar das ruelas. Multidões de desconhecidos em vez de rostos familiares. Nos primeiros dias na República, senti medo. Aquele medo antigo que me acompanhava como uma sombra, mas havia algo diferente agora. Uma determinação nova. Uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. A República ficava em Pinheiros. Uma área movimentada e cheia de jovens. Éramos 6 moças dividindo um AP de 3 quartos. Minhas colegas eram barulhentas, alegres, cheias de planos e sonhos. Tão diferentes de mim, que carregava cicatrizes invisíveis que ninguém ali conhecia. Lúcia, você é sempre tão quietinha, disse a Carol, minha colega de quarto. Uma moça de Campinas que estudava direito. Tem que ser-me. Aproveitar a vida. Menina. Aos poucos, fui me abrindo. Não sobre meu passado. Isso continuava sendo um segredo guardado a 7 chaves. Mas sobre meus gostos, minhas opiniões, meus sonhos para o futuro. Descobri que gostava de música, especialmente do Roberto Carlos, que estava fazendo um sucesso danado naquela época. Descobri que tinha talento para desenhar, que adorava crianças pequenas. Você vai ser uma professora incrível. A Carol me disse um dia, depois de me ver ajudando o filho da vizinha com a lição de casa, tem paciência, tem carinho. É disso que as crianças precisam. A faculdade de pedagogia abriu meus horizontes de um jeito que eu nunca imaginei. Aprendi sobre desenvolvimento infantil, psicologia, métodos de ensino. Cada aula era como uma janela se abrindo para um mundo novo. Um mundo onde eu podia fazer a diferença na vida de outras crianças. As experiências traumáticas da infância podem marcar profundamente o desenvolvimento emocional, explicou minha professora de psicologia educacional um dia, mas com apoio adequado. A resiliência humana é surpreendente. Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. Resiliência. A capacidade de se recuperar, de se adaptar, de crescer apesar das adversidades. Era isso que eu estava construindo. Dio,
Opus dia. Sem nem perceber, meus pés me ligavam toda a semana. Preocupados, saudosos, nas primeiras férias, quando voltei para Jundiaí, notei como eles pareciam mais velhos, mais cansados. Meu pé, que sempre foi um homem forte, agora tinha os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Minha mãe, apesar de sorrir mais, tinha um olhar distante às vezes, perdida em pensamentos que eu só podia imaginar. Vocês estão bem? Perguntei durante um jantar. Estamos. Meu pé respondeu. Segurando a mão da minha mãe sobre a mesa, só sentimos sua falta. Princesa. Naquela visita, percebi que não era só eu que precisava seguir em frente. Meus pais também estavam presos no passado, revivendo aquele dia terrível, vez após vez. Era como se o tempo tivesse parado para nós três, em junho de 1966. Vocês precisam viver também. Disse a eles na noite, antes de voltar para São Paulo. Não podem passar o resto da vida só esperando minhas visitas, preocupados comigo. Meu pai sorriu. Aquele sorriso triste que tinha se tornado sua marca. É mais fácil falar do que fazer. Filha, Oisai, responde, abraçando-o. Acredite em mim. Oisai. De volta a São Paulo, mergulhei nos estudos com ainda mais determinação. Não estava apenas construindo um futuro para mim, estava tentando provar que era possível superar o passado, que as cicatrizes podiam se tornar marcas de uma batalha vencida. No segundo ano da faculdade, eu conheci o Felipe. Ele estudava engenharia na USP e morava numa república perto da nossa. A gente se conheceu numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele me ofereceu um copo de guaraná. Comentou sobre a música que tocava e a gente conversou por horas sobre tudo e nada. O Felipe era diferente dos outros rapazes que tentaram se aproximar de mim. Não era insistente. Não tentava me impressionar. Tinha uma calma, uma gentileza natural que me fazia sentir segura perto dele. Posso te ligar qualquer dia desses? Ele perguntou quando a festa estava acabando. Eu recitei. Relacionamentos não faziam parte dos meus planos. A ideia de intimidade, de confiar em alguém a esse ponto, me aterrorizava. Só para conversar. Ele acrescentou, percebendo minha hesitação, sem pressão. Oi, assenti, sentindo um misto de medo e uma emoção nova que eu não conseguia nomear. O Felipe ligou 3 dias depois, e na semana seguinte, eu na outra. Nossas conversas eram simples. Sobre livros, filmes, aulas, o futuro. Ele nunca perguntava sobre meu passado, nunca forçava assuntos que me deixavam desconfortável. No nosso primeiro encontro a sós, fomos ao cinema ver Love Story, uma história de amor, que estava fazendo o maior sucesso. Quando ele tentou segurar minha mão no escuro, eu reagi instintivamente, me afastando como se tivesse levado um choque. Desculpa. E ele murmurou, sem insistir. Não vou fazer nada que você não queira. Aquela frase, tão simples, tão óbvia, mas tão poderosa, ficou ecoando na minha cabeça por dias. Não vou fazer nada que você não queira. Era a primeira vez que alguém me dizia isso, que reconhecia meu direito de dizer não, de estabelecer limites. Nas semanas seguintes, nossa amizade cresceu. O Felipe era paciente, respeitoso. Nunca ultrapassava os limites que eu estabelecia. Quando finalmente tive coragem de segurar a mão dele durante um passeio no Parque Ibirapuera, senti algo que não experimentava há anos. Paz. Tem alguma coisa no seu passado que te machucou muito? Não é? O Felipe perguntou um dia. Enquanto a gente estava sentado à beira do lago, não precisa me contar. Só quero que saiba que, quando você estiver pronta, se um dia estiver, eu vou estar aqui para ouvir. Senti lágrimas nos olhos. Como ele sabia. Como entendia tão bem o que eu sentia, sem que eu precisasse explicar.
Obrigada. Foi tudo o que eu consegui dizer. Nossa relação avançou lentamente, no meu ritmo. Cada barreira que eu conseguia superar era celebrada como uma vitória. O primeiro beijo, meses depois de nos conhecermos, a primeira vez que falei sobre minha família, ainda que superficialmente, a primeira vez que o apresentei aos meus pais, durante uma visita deles a São Paulo, meu pai, sempre protetor, o examinou com olhos desconfiados. Minha mãe, mais intuitiva, percebeu na hora que o Felipe era especial. Ele tem olhos bons. Ela me disse depois, quando estávamos sozinhas, olhos de quem respeita. M1974. No meu último ano de faculdade, recebi uma notícia que abalou meu mundo de novo. O Anderson e o Jefferson haviam sido libertados por bom comportamento depois de cumprirem pouco mais da metade de suas penas. A carta que me informava sobre isso veio do meu antigo advogado em Itaquá, que achava que eu deveria saber. Eles não sabem onde você está. E ele garantiu na carta. E foram proibidos de tentar entrar em contato. Mesmo assim, o medo voltou com força total. E se eles me procurassem? E se quisessem se vingar por terem sido presos por dias? Não consegui dormir. Voltei a ter pesadelos. Comecei a ver perigo em cada sombra. O Felipe percebeu que algo estava errado, mas não pressionou. Apenas esteve lá, oferecendo apoio silencioso, respeitando meu espaço. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu estava cansada de fugir, cansada de permitir que o medo controlasse minha existência. Se eu quisesse realmente seguir em frente, precisava enfrentar meus demônios de uma vez por todas. Preciso te contar uma coisa, disse ao Felipe uma noite, sentados no pequeno AP que ele tinha alugado depois de se formar, sobre meu passado, sobre por que eu sou como sou. Ele segurou minha mão, seus olhos cheios de compreensão. Só se você quiser? Lúcia, não precisa ser hoje. Não precisa ser nunca se for muito doloroso. Mas eu precisava. Pela primeira vez. Contei a história toda. Desde o primeiro dia na cozinha da minha casa em Itaquaquecetuba, até a descoberta do meu pai. A prisão dos meus irmãos. Nossa fuga para Jundiaí. Falei sem parar. As palavras saindo como uma torrente represada por anos. O Felipe ouviu em silêncio, segurando minhas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Quando terminei, exausta emocional e fisicamente, ele me abraçou com tanta delicadeza que comecei a chorar de novo. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Ele disse simplesmente, e eu te amo. Nada do que você me contou muda isso. Nada. Aquela noite marcou o verdadeiro início da minha cura. Compartilhar meu segredo mais obscuro e ser aceita, amada apesar disso, o talvez me por causa disso. Foi libertador de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Nas semanas seguintes, com o apoio do Felipe, tomei outra decisão difícil: confrontar meus irmãos. Não pessoalmente. Ainda não estava pronta para isso. Mas através de cartas, 3 cartas. Uma para cada um. Para o Ricardo. Escrevi sobre como a participação dele, mesmo sendo mais novo, mesmo alegando ter sido coagido, me feriu profundamente. Contei como passei anos tentando entender como meu próprio irmão, que eu amava e confiava, pôde fazer parte de algo tão horrível. Eu não te odeio mais. Escrevi no final, mas também não consigo te perdoar completamente. O que eu posso fazer é te desejar que encontre paz, que reconstrua sua vida, que nunca mais cause dor a ninguém. Para o Jefferson, meu irmão do meio, sempre distante, sempre frio, escrevi sobre a raiva que senti por anos, como ele, que deveria ter me protegido como irmão mais velho, escolheu se juntar ao Anderson. Espero que o tempo na prisão tenha te feito refletir. Escreve. Espero que entenda a gravidade do que fez. Não quero te ver de novo. Não quero ter contato.
Mas quero que saiba que não vou mais viver com medo de você. A carta para o Anderson. O líder, o instigador, foi a mais difícil. Por dias, encarei o papel em branco, incapaz de encontrar palavras que expressassem a profundidade da minha dor, da minha raiva, do meu desprezo. Você roubou minha infância. Acabei escrevendo. Roubou minha inocência, minha confiança, minha capacidade de me sentir segura. Por anos, você controlou minha vida através do medo. Mas isso acaba agora. Eu não tenho mais medo de você. Você não tem mais poder sobre mim. Enviei as 3 cartas no mesmo dia, sem me esperar resposta. Sem querer resposta. Era um ato simbólico, uma declaração de independência. A partir daquele momento, eu não seria mais definida como a vítima dos meus irmãos. Eu seria definida pelas minhas próprias escolhas, pelo meu próprio caminho. Em dezembro de 1974, me formei em pedagogia. Meus pais estavam na plateia. Com sorrisos orgulhosos nos rostos envelhecidos, o Felipe estava ao meu lado, aplaudindo mais alto que todo mundo quando recebi meu diploma. 2 semanas depois, ele me pediu em casamento. Não tenho muito para te oferecer além do meu amor. Ele disse, me mostrando um anelzinho simples. Me prometo cuidar de você, respeitar seus limites e construir uma vida onde você se sinta segura e amada. Eu recitei. Não por falta de amor. Eu amava o Felipe mais do que imaginei ser possível amar alguém. Mas por medo. Medo de não ser capaz de ser uma esposa completa. Medo de que minhas cicatrizes fossem profundas demais. E se eu nunca conseguir? Vocês sabem. Murmurai. Envergonhada. E se o trauma for forte demais? O Felipe Sorio. Aquele sorriso gentil que me conquistou desde o início. Lúcia. Casamento não é só isso. É companheirismo. É amizade. É construir algo juntos. O resto vem quando vier. Se vier. E se não vier, a gente ainda vai ter tudo isso. Nos casamos em março de 1975, numa cerimônia simples em Jundiaí. Foi um dia ensolarado. Perfumado por flores de ipê, meu pai me levou ao altar, com lágrimas nos olhos. Você merece toda a felicidade do mundo. Princesa, aí ele sussurrou. Todo dia eu agradeço a Deus por você ter sobrevivido, por ter se tornado essa mulher incrível. Nossa vida de casados começou num pequeno apartamento em São Paulo. O Felipe trabalhava numa construtora. Eu consegui um emprego como professora numa escola primária. Éramos jovens, apaixonados, cheios de sonhos. A intimidade física foi um desafio, como a gente esperava. Houve noites de lágrimas, de memórias dolorosas ressurgindo, de pânico. Mas o Felipe nunca me pressionou, nunca demonstrou frustração. Esperou pacientemente, me amando do jeito que eu podia aceitar. M1976. Descobri que estava grávida. Foi um misto de alegria e terror. Os médicos tinham dito que talvez eu nunca pudesse ter filhos, por causa dos danos dos abusos. E parte de mim temia não saber como ser mãe, como proteger uma criança. Quando minha própria infância tinha sido tão violada, a gente vai conseguir. O Felipe me assegurou, segurando minha mão enquanto olhávamos o primeiro ultrassom. Juntos, a Mariana nasceu em janeiro de 1977, uma menina saudável, com os olhos do pai. Ditiam, o meu sorriso. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi como um milagre, tão pequena, tão perfeita, tão confiante no mundo. Sem ideia do mal que poderia existir, eu vou te proteger. Prometi, beijando sua testa mácia, sempre. Ser mãe me curou de formas que eu nunca imaginei ver a Mariana crescer, confiando completamente em mim. Me mostrou que eu podia ser forte, que eu podia proteger, que eu podia amar sem reservas. Quando Pedro nasceu em 1980 e depois a Ana em 1983,
Nossa família estava completa, meus pais envelheceram vendo os netos crescerem, encontrando nos pequenos uma alegria que eu pensei que nunca mais veriam. Meu pé, especialmente, parecia reviver através deles, brincando, contando histórias, sendo o avô carinhoso que sempre esteve destinado a ser. Em 1985, recebi uma carta inesperada. Era do Ricardo. Não abri na hora. Deixei-a sobre a mesa da cozinha por dias, insegura sobre o que fazer. Finalmente, num domingo quieto, enquanto as crianças brincavam no quintal e o Felipe lia o jornal, tomei coragem, querida Lúcia. Recebi sua carta anos atrás e entendi sua posição. Não esperava a resposta. Nem estou esperando agora. Só queria que você soubesse que sua carta mudou minha vida. Suas palavras, duras, mas justas, me fizeram enxergar de verdade o mal que eu causei. Nos últimos anos, reconstruí minha vida. Terminei os estudos. Consegui um emprego estável. Conheci uma mulher boa que sabe sobre meu passado e mesmo assim me aceitou. Faço terapia regularmente e trabalho como voluntário numa instituição que ajuda crianças vítimas de abuso. Não estou pedindo para voltar para sua vida. Sei que isso é impossível. Só queria que soubesse que suas palavras tiveram impacto, que não caíram em ouvidos surdos e que desejo, do fundo do coração, que você tenha encontrado a paz e a felicidade que merece. Se um dia quiser me responder, saber mais sobre minha vida agora, ficarei feliz, mas entendo perfeitamente se preferir que esta seja a última comunicação entre nós. Com carinho e arrependimento sincero, Ricardo. Mostrei a carta pro Felipe, que a leu em silêncio. O que você quer fazer? E ele perguntou, simplesmente. Pensei por um longo tempo. A menina ferida dentro de mim queria rasgar a carta, ignorar que o Ricardo existia, mas a mulher que eu me tornei, professora, esposa, mãe, conseguia ver algo além da raiva. Acho que vou responder. Decidi finalmente, não para retomar contato, não para perdoar completamente, mas para mostrar que eu sobrevivi, que eu construí uma vida boa. Apesar do que eles fizeram, minha resposta foi breve, contendo apenas informações básicas sobre minha vida, meu casamento, meus filhos, minha carreira como professora. Não incluí fotos, nem endereço. Apenas um relato simples de quem eu tinha me tornado. Fico feliz que tenha encontrado um caminho de redenção. Escrevi no final. É o máximo que posso dizer agora. Nunca recebi notícias do Anderson ou do Jefferson. Anos depois, soube por uma conhecida de Itaquá que o Anderson tinha morrido numa briga de bar em 1990 e que o Jefferson tinha se mudado para o norte do país, perdendo contato com todo mundo. O Ricardo respondeu uma vez, agradecendo por eu ter escrito, dizendo que estava casado e esperando o primeiro filho. Não respondi dessa vez. E ele respeitou o meu silêncio. A vida seguiu seu curso. Meus filhos cresceram, fortes e seguros. Sem nunca saber do meu passado sombrio, meu pai faleceu em 1992, em paz, sabendo que eu estava bem. Minha mãe o seguiu 2 anos depois, partindo durante o sono, como se não quisesse ficar sem ele por mais tempo. O Felipe e eu envelhecemos juntos, vendo os filhos se formarem, casarem, nos darem netos. O amor entre nós, que começou de forma tão hesitante, cresceu e se transformou em algo profundo e inabalável. Ele nunca deixou de ser aquele homem paciente que respeitava meus limites, que me fazia sentir segura. Em 2010, já avô de 4 netos, tomei uma decisão que jamais imaginei que tomaria. Escrevi para o Ricardo, pedindo para nos encontrarmos, não por ele, mas por mim, para fechar aquele capítulo definitivamente. Nos encontramos num café no centro de São Paulo. Ele estava muito diferente.
cabelos grisalhos, rugas profundas, óculos de leitura. Não parecia em nada com o adolescente que participou do meu tormento. Conversamos por quase 2 horas sobre nossas vidas, nossos filhos, nossos arrependimentos. Eu nunca deixei de me arrepender. E ela disse, com os olhos baixos, nem um único dia. Oisai, respondi, surpresa, por não sentir raiva, apenas uma tristeza distante, e espero que nunca deixe. Não foi um encontro de reconciliação, não houve abraços, nem promessas de manter contato. Foi um encontro de encerramento, de virar a página, de uma vez por todas. Quando nos despedimos, ele perguntou: "Você conseguiu ser feliz?" Lúcia, apesar de tudo, pensei no Felipe, nos nossos filhos, nos nossos netos, na vida que construímos juntos. Sim, respondi com sinceridade, muito feliz, e essa foi a maior vitória, não ter permitido que aqueles meses de horror definissem toda a minha existência, ter escolhido a vida, o amor, a felicidade, apesar das cicatrizes. Hoje, aos 73 anos, eu olho para trás e vejo um caminho difícil, mas que valeu a pena percorrer. Sou avó de 7 netos maravilhosos. Uma professora aposentada que ajudou centenas de crianças, uma mulher que aprendeu que as piores feridas podem, sim, cicatrizar. Se a gente der tempo e cuidado a elas, meus queridos que me assistem até aqui, obrigada por ouvirem minha história. Se estou contando isso hoje, depois de tantos anos de silêncio, é porque acredito que pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido, para dizer que há esperança, que há um caminho além da dor. Se você está enfrentando seu próprio vale de sombras, lembre-se, você é mais forte do que imagina. A cura pode ser lenta, pode ser difícil, mas ela é possível. Acredite nisso. E antes de me despedir, queria agradecer de novo os 70 mil inscritos. É gente pra caramba. Meu Deus do céu, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E entre no nosso grupo do Zap. Tá, o link tá aqui na descrição. Lá a gente manda todo dia histórias reais de outras vovós que, como eu, enfrentaram dificuldades e conseguiram dar a volta por cima. São histórias que vão te inspirar, te dar força naqueles dias difíceis. Um beijo carinhoso da vó Luzia e até o próximo vídeo.